continuamos o catecismo. Deixamos sempre 10 minutos, é praticamente o tempo que o Monsenhor Lefebvre dava aos seminaristas de Ecônia. 10 minutos de ação de graças, tempo extremamente importante. Melhor momento para pedir a Deus as graças das quais nós necessitamos. No momento que o Monsenhor está ainda sacramentalmente presente em nós. Vamos agora abordar o quarto artigo do Credo. Padeceu o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O quarto artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judeia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. Então, bem documentado em relação à história civil. Se põe no credo o nome do governador e se mostra assim a realidade histórica desses acontecimentos, contrariamente ao que ensinam os modernistas. Os modernistas ensinam que existe um Cristo da fé e um Cristo da história, e que ele não é o mesmo. O Cristo da fé morreu, foi sepultado, ressuscitou, fez os milagres, tudo isso é o Cristo da fé. O Cristo da história, não. O Cristo da história é outra coisa. Então eles destroem os fundamentos da fé e assim perdem a fé. Enquanto que o credo não, o credo mostra bem que o Cristo da fé é o Cristo da história. Mas ele faz questão de marcar debaixo de qual governador Nosso Senhor padeceu e foi crucificado, morto e sepultado. E esse governador é Pôncio Pilatos, governador da Judeia, a serviço do imperador romano. Que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todo o sofrimento suportado por Jesus Cristo em sua paixão. Mas tudo que nosso Senhor suportou está incluído na palavra padeceu. Padecer é sofrer. Nosso Senhor sofreu uma agressão que vem de fora. Ele ficou padecer, paciência é a mesma raiz. Nosso Senhor exerceu de maneira, um grau infinito, um grau inexprimível, melhor dizendo, a paciência na sua paixão. Aquele patere, sofrer. E quando Deus envia algum sofrimento a uma pessoa, ela deve lembrar da paixão de Nosso Senhor e unir os seus sofrimentos à paixão de Nosso Senhor. Suportar os sofrimentos em união com Jesus crucificado. Deus manda às vezes sofrimentos para purificar as almas, e são purificações chamadas passivas. Passiva, paciência, padecer, tudo a mesma raiz. Então, essa palavra exprime todos os sofrimentos suportados, padecidos. Suportados e padecidos, a mesma coisa. Uma situação de por assim dizer, de passividade. Nunca de passividade, porque a virtude é um ato que não é passivo, é um ato voluntário. O Senhor podia afastá-los todos, ele não quis, ele suportou. E quando a gente pratica a paciência verdadeira, ele é um ato de virtude também. Não é uma passividade de um cadáver, é a atividade de uma alma que prefere se conformar a Nosso Senhor Jesus Cristo e suportar os sofrimentos em união com a paciência de Jesus Cristo. Padeceu Jesus Cristo enquanto homem ou enquanto Deus? Enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, evidentemente. Enquanto Deus, ele não pode padecer. Porque enquanto Deus não podia nem padecer nem morrer. Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era, naqueles tempos, o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Não havia mais. Os livros que se fazem sobre o sudário mostram bem, alguns médicos fizeram alguns livros e mostram bem
é muito útil a gente ver nesses livros escritos por médicos o quanto, a gente tem uma pequena ideia do quanto Nosso Senhor sofreu. Ele tinha uma constituição mais forte do que a nós e ao mesmo tempo mais sensível do que a nossa. Então ele era capaz de suportar mais tempo e com mais intensidade de dor. Então, os sofrimentos do Nosso Senhor, ele não quis nenhuma diminuição, nenhuma. Quando deram o fel para ele, o fel tinha um efeito anestesiante, ele recusou. Ele não bebeu. Ele sentiu só o amargo do fel, mas não bebeu. Para não diminuir, ele não diminuiu em nada a sua paixão, em nada. Nós não conseguimos. Uma operação, a gente dá uma anestesia local, ou então geral, porque a gente não aguenta. Nosso Senhor aguentou e algo que ultrapassa o que os homens podem, o bom ladrão também, e o outro, mas ali provavelmente aceitaram o fel e em circunstâncias não tinham a mesma sensibilidade que Nosso Senhor. Ninguém sofreu como Nosso Senhor. Depois a honra, não tinha senso da honra, Nosso Senhor tinha em grau infinito, iminente. Então, vários sofrimentos que as pessoas não têm, Nosso Senhor teve, num grau inexprimível. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judeia, responsabilidade dos governantes. Por mais que o mundo moderno seja revolucionário e queira pôr o povo no poder, a responsabilidade recai sobre o governante. Na Colômbia fizeram esse plebiscito porque o presidente quer ter o povo junto com ele. Então, grande campanha na televisão, na rua, tudo isso ele perdeu. Mas é uma maneira revolucionária de jogar a responsabilidade em cima do povo. E o povo respondeu não, contrariamente ao que eles esperavam. Mas não vai durar muito, penso eu, porque tudo concorre para que... Mas mostra bem a hipocrisia desses governos. Que quem condenou Nosso Senhor foi o governador da Judeia. Ele não pode dizer, eu fui pressionado pelo povo que estava pedindo a crucifixão dele. É verdade. Mas isso não retira a responsabilidade. Porque quem governa tem responsabilidade. É a gravidade assumir um compromisso de governo. Bastante grave. O juízo começará pelos prelados. E São Tomás, comentando o Evangelho de hoje, diz que o juízo começa pelos prelados. E que os pecados dos súditos, se foi por negligência sua, serão atribuídos aos governantes, aos prelados. Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judeia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Covardia muito comum entre os homens, muito comum. Não adianta se exaltar muito contra Pôncio Pilatos e não reconhecer se a pessoa também fez igual a ele em várias circunstâncias. Tem que reconhecer que nós também temos, uns mais, outros menos, uns nunca, Santa Teresinha talvez nunca, ou outra pessoa nunca, mas uma pessoa que nunca foi covarde é difícil. Ele foi covarde, não tem a menor dúvida. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus Cristo podia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos, mas conhecendo que a vontade do Eterno Padre era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente. O Senhor podia evitar a excomunhão? Podia, mas conhecendo, de certa maneira, pelo raciocínio, não como Nosso Senhor, que tem a visão beatífica, mas conhecendo pelo raciocínio, pela fé, pela virtude da prudência, que era da vontade de Deus que ele sagrasse bispo em 88, ele o fez. E foi então excomungado. Excomunhão inválida, evidentemente, quando não há crime, a pena é nula. Mas voluntário. Submeteu-se voluntariamente. Nosso Senhor também.
vendo, o Senhor sobretudo, melhor dizendo, o Senhor vendo que a vontade do Pai era que ele morresse, submeteu voluntariamente aos seus inimigos. E até saiu ao encontro deles, e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Muito fácil para o Nosso Senhor. Estava ali morto das oliveiras, sabia que Judas ia vir, podia partir nos desfiladeiros que estão perto ali de Jerusalém, nada teria acontecido. Sabia muito bem que Judas ia chegar, tinha tempo para partir, não quis. Não quis porque ele se entregou voluntariamente. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Sobre o Monte Calvário. As cruzadas foram feitas para salvar o Santo Sepulcro e o lugar onde o Senhor morreu. Por quê? Porque esse lugar é santificado pela morte do Nosso Senhor. É um lugar preciso. Santa Helena encontrou no Calvário, as escavações foram feitas, a relíquia da Santa Cruz foi levada para Roma, ela está em Roma. Você pode venerá-la, e o Papa, certamente o Papa, cedeu alguns fragmentos para fazer relíquias. E nós temos aqui uma relíquia, se não duas, da Santa Cruz. Então, da cruz que estava plantada no Calvário. E isso são coisas históricas que os modernistas tentam destruir. Não, isso aí tentam destruir, os modernistas sempre estão tentando destruir os fundamentos históricos da religião católica. Porque eles não têm, eles são inimigos da fé católica. Uns mais, outros menos. O Sr. Lefebvre lembrava que nem todos os modernistas foram excomungados, que mostra que o modernismo pode ser ou mais ou menos. Uns vão até perderem a fé, outros não. Outros botam em dúvida algumas coisas, botam em dúvida alguns santos, alguns milagres, tem essa tendência, mas não perderam totalmente a fé. Outros levam até o ponto de dizer que Nosso Senhor ressuscitou, esses perderam a fé. O que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz orou pelos seus inimigos. Deu por mãe ao discípulo São João. E na pessoa dele, a nós todos. Deu então a São João e a todos nós, a sua mesma mãe, Maria Santíssima. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. No Evangelho de hoje a gente viu, né? O Senhor satisfez a justiça e fez obra de misericórdia e de justiça. Ele satisfez, Deus falou, paga o que deves, e os homens não podiam pagar, o Senhor disse, eu pago. E pagou dessa maneira. Nossos pecados estão pagos. Mas se a pessoa não fizer algo para receber esse salário de santificação, né, se não recorrer aos sacramentos, essa paixão de Nosso Senhor fica inútil para ele. Serve que ele tenha a humildade de ir ao confessionário, se arrepender sinceramente e pedir o perdão dos seus pecados. E aí a paixão de Nosso Senhor é aplicada a essa alma. Mas se ela se revoltar contra Nosso Senhor, não querer crer no Nosso Senhor, apostasiar da fé católica, ele não pode receber, é claro. Nesse caso, ele vai para o inferno. Ele recusa os méritos de Nosso Senhor, que Nosso Senhor obteve na cruz para ele. Se ele recusa, esses méritos não são aplicados a essa alma não pode salvar, é evidente. Não bastaria que um anjo viesse satisfazer por nós, será que um anjo, São Miguel Arcanjo, será que um anjo, um querubim, um serafim, será que um serafim não bastaria? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita. Infinita. Por isso o Evangelho de hoje bota a dívida do primeiro, né, que se apresenta, lá em cima, porque a maneira de indicar algo de infinito. É muito maior do que está no Evangelho, evidentemente. Era, sob certo aspecto, infinita, e para satisfazê-la requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Era preciso que a pessoa que pagasse com algum sofrimento, com algum ato, tivesse um merecimento infinito, para que a balança da justiça ficasse igual, tanto num prato, tanto no outro. Na verdade, ficou maior ainda no preço pago.
foi maior do que a ofensa. Você não pode pagar uma ofensa infinita com uma coisa que é finita. Não tem proporção. Então o homem não era capaz, nem o anjo, nem o serafim. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Resposta: sim. Era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer. E era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. Se a dívida é infinita, é necessário que o pagamento seja infinito. E foi isso que aconteceu. Por que razão era necessário que o merecimento de Jesus Cristo fosse de valor infinito? Então, o catecismo volta, insiste, para ficar bem claro para a gente. Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, é infinita. Pedir a Deus a graça de compreender um pouquinho, pouco que seja, a gravidade do pecado. Pecado é uma ofensa infinita feita a Deus. Infinita. Pecado mortal é uma ofensa infinita, que separa totalmente a alma de Deus. Não tem como. Quem ofende a majestade de Deus está separado de Deus. Não pode cuspir no rosto do nosso Senhor. Esse pecado é infinito? Claro que é. Cuspir no rosto do nosso Senhor. Arrancar a barba do nosso Senhor. Bater na cabeça do nosso Senhor. Tudo isso são pecados infinitos, evidentemente. Nosso Senhor disse: o que fizerem os menores dentre os meus, a mim o fizeste. Quem faz o mesmo no seu próximo, pecado infinito. Infinito. As pessoas não se dão conta, mas pecado infinito. Por isso os santos que tiveram alguma compreensão do pecado fizeram tanta penitência. Por quê? Eles compreenderam que algo de extremamente grave estava acontecendo. São domingos à noite, dava 2 disciplinas, dizendo o miserere, penso eu, uma para os pecados que poderia ter cometido durante o dia, outra para os pecados das pessoas com quem ele tinha conversado durante o dia, que tinha visto durante o dia. Por quê? Consciência da gravidade do pecado. E o mundo moderno faz tudo para tirar essa consciência, tudo. Porque dentro da escola mesmo já ensinam a pecar. Então o mundo moderno e o modernismo também, tudo isso junto. O mundo moderno junto com a igreja moderna, eles pensam da mesma maneira, querem apagar, passar uma borracha na noção de pecado. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não. Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto, porque o menor dos seus sofrimentos bastaria para a nossa redenção, pois cada um dos seus atos era de valor infinito. Os teólogos pensam que mesmo um ato de Nosso Senhor, em Belém, ou mesmo antes de nascer, bastaria. Os atos do Nosso Senhor têm valor infinito, os atos de Deus. Faz uma oração pedindo a Deus perdão pelos homens. Os teólogos pensam que isso bastaria. Então, nós só precisávamos morrer na cruz? Não. Por que então quis sofrer tanto? Jesus Cristo quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, por respeito por seu Pai. Ele quis dar ao Pai uma super reparação. Quando a gente ama muito a pessoa, que a gente ofende, a gente pede uma desculpa que ultrapassa o mal que fez. Por quê? Porque o respeito, o amor faz com que a pessoa procura reparar além mesmo da ofensa, do que Nosso Senhor fez. Para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para mostrar mais claramente o seu amor, para que ninguém duvidasse. Se alguém duvidar do amor de Deus, será que eu vou me salvar, não sei o que lá? Pega o crucifixo e olha o crucifixo. Você não pode duvidar do amor de Deus pela sua alma se você contempla o crucifixo. E para inspirar maior horror ao pecado. São Domingos de Sábado que pedia, meu Deus, antes de morrer do que pecar. Horror ao pecado. Estava lendo no capítulo a morte dos 7
7 filhos de uma senhora, uma mãe e seus 7 filhos. Não sei se no cabelos, né? E o filho mais velho é morto, que não quer ir contra a lei de Moisés. Depois vem o segundo, o terceiro, né? Vem até aí o último. O rei fala assim para a mãe: tenta salvar o seu último filho. Todos mortos na frente dela. E ela chega perto do filho e fala: meu filho, seja valente como seus irmãos. E o filho então, o rei fica espantado, depois mata o último filho, depois mata a mãe também. Por que tudo isso? Porque eles têm horror do pecado. Eles preferiam morrer do que pecar. Então, 7 irmãos e a mãe que foram mortos. E são festejados no mesmo dia, evidentemente. Aconteceram prodígios na morte de Jesus? Sim. Na morte de Jesus, obscureceu o seu sol. A terra tremeu. Abriram-se algumas sepulturas. E muitos mortos ressuscitaram. Então Deus quis que a natureza manifestasse a sua comoção pela morte do seu Criador. Por isso, nos ajudar a ter consciência, a pedir a Deus ter mais consciência ainda, que Nosso Senhor é Deus. O grande, grande dogma da religião católica. Nosso Senhor é Deus. Nosso Senhor é Deus, tudo que disse é verdade. Se Nosso Senhor é Deus, claro que Ele é o Rei. Se Ele é Deus, claro que Ele é o Rei, como diz Nosso Senhor Efébio, com um pouquinho de humor. Se Nosso Senhor é Deus, você tem direito de dizer uma palavrinha, não? Nas leis dos homens, muito mais que uma palavrinha, tem direito de reinar. Por isso, como o Senhor Efébio disse a Ratzinger, nós trabalhamos em direções opostas. Os senhores querem descristianizar a sociedade, tirando a coroa de Nosso Senhor, e nós queremos cristianizá-la, proclamando Nosso Senhor, como Ele realmente é, o Rei da sociedade, Rei das famílias, Rei das nações, Rei daqui de Friburgo. É um horror que está fazendo em Friburgo. Estão pensando em fazer talvez alguns folhetos e distribuir na rua, porque é impossível. Não pode continuar assim em Friburgo. Vai ser de novo castigado, porque a ofensa que se faz a Deus com os cartazes que tem na rodoviária é uma coisa que pede vingança a Deus. Isso é uma blasfêmia feita a Nosso Senhor. Quando dizer Nosso Senhor, os seus mandamentos não valem nada, eu faço o que eu quero. Isso vai terminar mal? Claro que vai terminar mal. Os que fazem isso vão terminar muito mal. Quando a gente veio do ônibus, da 2001, agora dentro do ônibus já botam coisa ali, aqueles paninhos que ficam em cima da coisas do mesmo tipo. Mas vai terminar muito mal isso. E se Nosso Senhor é Deus, Ele é Rei. E se Ele é Rei, Ele reina em tudo. Em todos os aspectos. Na inteligência, nas faculdades e também na parte moral. E na rodoviária de Friburgo também. Onde foi sepultado o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele foi crucificado. Na morte de Jesus Cristo, separou-se a divindade do corpo e da alma. Na morte de Jesus Cristo, a divindade não separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. A divindade continuou unida à sua alma e ao seu corpo. Então, onde está o corpo do Nosso Senhor? A gente fala, Nosso Senhor foi sepultado. Por quê? Porque ali está o corpo e a divindade de Nosso Senhor. Não estava a sua alma, mas estava a sua divindade. Então, esse corpo não é um cadáver. E com mais propriedade, a gente diz de Nosso Senhor que ele foi sepultado, do que dizemos de nós, de um parente, que tal pessoa foi sepultada. Ele se diz muito mais. Que uma pessoa, quando é sepultada, é o seu cadáver. Não tem aquela ligação da alma com o corpo, está rompida. É um cadáver. Mas só não era um cadáver. Era um corpo. O corpo de Deus. Por quem morreu Jesus Cristo? Por todos os homens. Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens. E satisfez por todos. Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, porque nem todos se salvam. Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o reconhecem. O reconhecem. Bem escolhido. Nem todos o reconhecem. Nem todos seguem a sua lei. Nem todos se servem dos meios de santificação que Ele nos deixou. A pessoa não reza o rosário. A pessoa não se confessa.
a pessoa não usa água benta, não usa dos meios que Deus deu, não procura receber a confirmação, outros nem o batismo dão aos seus filhos, como é que eles vão se salvar? Eles não procuram os meios que Deus deixou. Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, não. Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte. Por que o Sr. Lefebvre deixou a Europa e foi lá para a selva africana? Por quê? Porque é necessário que aqueles que moram na selva africana recebam, seja aplicado a eles os frutos da redenção, que é aplicado através do batismo dos sacramentos. Então é necessário que se vá até eles. Pois é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte. A aplicação que se faz, sobretudo, não é palavra importante, sobretudo por meio dos sacramentos. Deus pode agir fora dos sacramentos, mas é sobretudo através dos sacramentos, instituídos para este fim, pelo menos Jesus Cristo. Você não foi batizado necessariamente, não foi batizado sacramentalmente, necessariamente está perdida? Não. Mas ela está privada do meio pelo qual, sobretudo, a paixão é aplicada a ele. E a chance dele se perder é muito maior. Mas não é impossível que ele se salve. Sacramentos instituídos para este fim, pelo menos Jesus Cristo. E como muitos não recebem, ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. E aí vão para o inferno. Bom, terminado. Vamos lá, Maria. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Pie Decimi, ora pro nobis. Sancte Pater Benedicte, ora pro nobis.